Beleza, cara. Ó, tá iniciando aí a nossa live de hoje. Nós estamos aí continuando a nossa sessão de conversas aqui online, né, nas nuvens da comunicação pela internet. E hoje a gente vai conversar aqui com o Fábio Ferraz, que vai representar aí a Comuna Amarildo nessa conversa, onde a gente vai discutir um tema discutir os temas de reforma agrária, da agroecologia na perspectiva da reforma agrária, dos assentamentos rurais, urbanos e também os periurbanos, né? Um pouco da história, da trajetória da luta pela terra, aliada com o debate e a construção da agroecologia também. Então, o Fábio tem uma história para contar muito interessante, desde a ocupação Amarildo até a transformação em assentamento e hoje a efetivação da Comuna Amarildo, né? Que são parceiros aí da construção também da perspectiva do próprio mandato de ecologia e justiça social e que tem uma história de muita luta, né? Na perspectiva da garantia pela luta pela terra, né? E nesse momento que a gente passa planetário de uma epidemia, de uma pandemia, do qual a gente percebe a importância de algumas bases do qual a sociedade ela se colocou, especialmente esse modelo de acumulação, modelo capitalista, modelo privatista, né? O quanto que ele tem nos colocado num lugar catastrófico do ponto de vista da sociedade e dos valores humanos, né? Então é nesse sentido que a gente vai estar conversando um pouco hoje, até porque a gente vai fazendo esse debate tentando também costurá-lo com o tema aí da questão do Covid e dessas crises profundas que estamos vivendo, sanitárias, ambientais, econômicas, políticas, éticas, né? E aí a gente vai estar fazendo esse debate. Queria pedir para o Fábio para ele se apresentar rapidamente. E o meu papel aqui, Fábio, é muito simples, é de ajudar a conduzir o debate, tecer alguns comentários, né? Mas os convidados e convidadas têm campo aberto aí para poder falar, discutir, trazer os temas, fazer provocações, críticas, né? Então esse é o nosso espaço aqui, tá bom, Fábio? Fica à vontade, te apresente para a galera que está acompanhando e seguimos aí. Nossa perspectiva é ficar entre 1 hora e 15 na conversa, mas a gente vai medindo também, a gente está tranquilo hoje. Valeu, Fábio. Fica à vontade, cara. Pode se apresentar e dar um alô aí para a galera. Beleza, obrigado, Marquito. É um prazer aí ter recebido esse convite de vocês, né? Confesso que é a minha primeira live, é uma ferramenta que eu ainda não estou muito acostumado, mas vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou assentado da Reforma Agrária, da Luta pela Terra, no assentamento Comuna Amarildo de Souza, que é um assentamento de terras coletivas e produção agroecológica. Um assentamento que já está localizado em Águas Mornas já há 6 anos. E também sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou engenheiro agrônomo e venho atuando ali especificamente no assentamento. Atualmente também venho contribuindo com a educação quilombola, o único remanescente de quilombo da ilha de Florianópolis, Quilombo Vidal Martins. Então, até antes da quarentena, estava ali lecionando também a disciplina de Ciências da Natureza, com a companheirada do Quilombo, e agora estamos em stand-by, né, por conta da quarentena, momento da gente priorizar a vida de cada um, então se manter todo mundo dentro das suas casas. Legal. Legal, Fábio. Legal essa tua trajetória também, né? É importante também destacar que tu foi uma figura importante na construção também ali do movimento estudantil, do CCA, da UFSC, da FEAB, né? E que também trouxe o debate, né, dessas questões para dentro da formação dos profissionais de agronomia, mas também para dentro do movimento estudantil, né? Eu acho que é legal também pontuar isso, assim, porque esse conjunto também te representa e acaba sendo importante para a contribuição que vai trazer para a nossa conversa, né?
Marquito, acho que isso nos permite fazer um link muito importante, que é a respeito da importância da universidade pública, né? A gente sabe que o movimento estudantil ele é um grande formador de opinião, ele é um grande formador de personalidade, onde as pessoas conseguem sair um pouquinho da bolha da individualidade, né, dos pensamentos meritocráticos exclusivos desse neoliberalismo que a gente vive e se preocupar um pouquinho mais com as questões sociais, né? A gente vê que universidades particulares que crescem tanto hoje no Brasil não têm a possibilidade, o direito político de se organizar em um movimento estudantil, fazendo as devidas reivindicações. Então, ainda mais num momento como esse, né? Seja de crise sanitária ou seja de crise econômica, política que o Brasil vem vivendo, a importância da gente defender a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, né, com acesso universal, para que a gente consiga ter mais pessoas participando na sociedade como cidadãos de fato e não como meros trabalhadores, mão de obra barata, que é o que a gente vem tendo cada vez mais nos países hoje no mundo. Legal, muito bom. Legal, Fábio. Também vou pedir para a galera que está entrando aí, que está acompanhando, ajudar a compartilhar o link aí da live para as pessoas também alcançar mais pessoas, né? É só dar um clique ali no compartilhar e mandar para os seus contatos, para a gente aumentar o engajamento e aumentar também a importância dessa discussão, né? Fábio, eu queria que tu falasse um pouco aí, à luz desse momento e do momento que o mundo vive, né, do ponto de vista da geopolítica, da geoeconomia, a importância da luta pela terra, né? Se tu pudesse falar um pouco para todos nós aí, para a gente aprender um pouco contigo e a gente aprofundar nesse debate da importância da luta pela terra, né? Olha, Marquito, esse é um tema bem delicado e bem urgente para ser discutido, principalmente no Brasil, né? Um país aí de esfera continental, com um vasto território agrícola e que até hoje vem sendo um país de exportação de commodities, né? Ou seja, de matérias-primas, sem valor agregado tecnológico e da ciência, né? Digamos assim. A gente entende que a luta pela terra ela continua sendo fundamental e é cada vez mais gritante, né? Porque num país como o nosso, a concentração da terra é um dos principais mecanismos de geração de desigualdade social, né? A gente sabe que a desigualdade social também é um dos principais elementos que torna instável uma economia de uma nação. Então, é muito importante a gente garantir um processo de distribuição de riqueza gerada no nosso país. E o território, ele também faz parte deste leque de distribuição de riquezas, né? A gente vê nas cidades, por exemplo, a especulação imobiliária é cada vez maior, cada vez é mais difícil pagar um aluguel nos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo que ainda existe, sim, muitas pessoas dispostas a estar presentes no meio rural e estar contribuindo com uma produção de alimentos saudáveis, uma produção coletiva, uma produção que respeite gênero, que respeite sexualidade, que respeite as crianças, enfim, uma produção agroecológica, né? Existe, sim, de fato, essa demanda ainda muito grande. Para quem acha que a reforma agrária no Brasil não é importante ainda hoje, a gente tem mais de 150 mil famílias hoje vivendo embaixo de lona. Então, esse é só mais um dado que mostra a tamanha demanda que existe no Brasil pela realização da reforma agrária. E aí, para concluir este elemento, Marquito, acho que é importante dizer a legitimidade de movimentos, seja como o nosso, né, da Comuna Marildo de Souza, ou como, por exemplo, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é a nossa principal referência de luta pela terra na América Latina e no mundo, a legitimidade dessa luta, tendo em vista que a Constituição brasileira garante a reforma agrária através da função social da terra e da necessidade de distribuição e partilha do território. Tendo em vista a ineficiência, né, e o descaso do Estado, do poder público, em realizar aquilo que é um direito constitucional, os movimentos sociais se organizam e pressionam para que a lei seja cumprida. Eu gosto bastante de um lema do MST, que é da década de 90, que eles afirmavam reforma agrária na lei ou na marra.
E quando a gente fala na marra, a gente não está falando de violência, mas a gente está falando de ocupação de terra, a gente está falando de denúncias de grilagem, a gente está falando de expropriações ilegais. Então, é um tema que tem que ser debatido, sim, e cabe à população das cidades urbanas se somar a esse desafio de lutar pela reforma agrária para resolver tanto os problemas da reforma agrária quanto da própria reforma urbana. Muito bom, Fábio, muito importante. Queria destacar que na sexta-feira, que é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, dessa luta dos trabalhadores, né? A gente vai estar conversando com o Santim, que é uma figura representativa do ponto de vista da importância da trajetória dele para o movimento Sem Terra de Santa Catarina, né? E do Brasil como um todo. Então, a nossa live de sexta-feira, Dia do Trabalhador, vai ser com o Santim, ao meio-dia. E a gente quer discutir e aprofundar um pouco dessas questões, a gente quer que ele traga um pouco do histórico da importância da reforma agrária no estado de Santa Catarina, como é que foram essas lutas, né? Como é que está o cenário hoje, do ponto de vista das brigadas, das ocupações que estão acontecendo e assim por diante, né? Então, acho legal tu tocar nesse ponto, porque a nossa ideia é discutir e aprofundar no Dia Mundial do Trabalhador as questões do MST aqui no estado, né? E queria que tu deixou uma bola quicando aí agora nesse final, que foi a importância da população urbana se associar a essa luta por terra, e não mais do que a luta por terra, por reforma agrária, né? Então, queria que tu falasse um pouco mais sobre essa importância, quais são os instrumentos que nós temos hoje para realizar e executar, né, e colocar em tarefas essa relação entre a população urbana e a importância de reforma agrária e de luta pela terra, né? Olha, Marquito, é uma bola quicando bem proposital, né? Eu acho que é um debate que tem que ser bem aprofundado, até porque hoje a gente tem aí em torno de 8 a 9% da população brasileira residindo no meio rural. Então, o problema da reforma agrária, ele não é um problema social, né? Ele é um problema estrutural. Então, a partir do momento que a gente não tem por exemplo, uma legislação que limite o tamanho de uma propriedade, né, que limite a quantidade de propriedades, uma legislação que limite a aquisição de terras por países estrangeiros, a gente está fadado sempre a uma submissão internacional, né? Uma compreensão muito clara que tem que se ter, independente de quem seja, né? Para qualquer um que tenha um mínimo de sentimento patriota, compreender que um país que não tem soberania alimentar é um país que jamais vai ter soberania política. Por quê? Porque um país como o Brasil, onde depende 40% da sua balança comercial, mais ou menos, para exportação de commodities, na sua grande maioria, soja e milho, e tem as suas sementes de cultivo todas transgênicas, oriundas dos Estados Unidos, no primeiro momento em que o governo brasileiro resolver ter alguma postura de enfrentamento com as políticas internacionais de taxação de câmbio ou quaisquer que sejam, os americanos podem, por exemplo, estou dizendo os americanos por conta das sementes transgênicas, principalmente da Monsanto, né, comprada pelos chineses atualmente, podem simplesmente se negar a repassar essa semente para nós. Isso significa um baque na nossa economia de um ano para o outro, tendo em vista o nosso potencial de exportação de grãos. Então, a soberania alimentar, a produção de alimentos dentro do nosso próprio território, a preservação das nossas sementes crioulas, ela é fundamental nesse sentido também, de dar condição para que um país como o Brasil, de quinta maior economia do mundo, consiga se equiparar no grau de negociação internacional, econômica e política às outras grandes potências. O Brasil tem essa capacidade, talvez seja um dos poucos países que tem a capacidade de ter uma soberania alimentar, então é uma ferramenta fundamental que a gente defenda constantemente. Essa soberania alimentar, ela precisa partir tanto da soberania das nossas sementes,
quanto da distribuição de terra, porque o sistema convencional agrícola que a gente tem hoje, representado pelo agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é um sistema extremamente falido, degradante, dependente de diversos recursos do BNDES, de incentivos fiscais do governo federal, e que é extremamente improdutivo no seu sentido de garantir as futuras gerações que trabalham com esse tipo de atividade. Um agricultor que trabalha hoje com produção de milho convencional e que não tem mais de 100 hectares para cultivar sua lavoura, ele está fadado a entrar em estado de falência mais cedo ou mais tarde, porque o pacote tecnológico é cada vez mais caro. E a aquisição de insumos, a aquisição de sementes, o custo do petróleo, do maquinário, tudo fruto de importação está cada vez mais caro com a alta do dólar. E isso faz com que a agricultura entre em colapso com uma questão de tempo, seguindo os mesmos parâmetros convencionais. Legal. Isso tu está trazendo elementos que é a base do modelo capitalista, que é concentração de terra, domínio da cadeia agroalimentar por grupos específicos econômicos, né? E a gente pode dizer que a agricultura hoje no planeta está na mão de pouquíssimas empresas, pouquíssimos grupos empresariais, né? E tu trouxe outros elementos dizendo que isso está relacionado ainda mais com o avanço e a estrutura de um país que tem na sua estrutura as grandes diferenças econômicas e sociais, né? E mais do que isso, que coloca também estruturalmente em instabilidade um país, seja instabilidade econômica e política, do ponto de vista dessas questões. Então, tu está trazendo um elemento que fala que o modelo agrário do país, ele de concentração de terras e baseado no agronegócio dependente das grandes cadeias agroalimentares, nos traz uma situação de não termos soberania alimentar, soberania política e soberania econômica, né? Essa é um pouco da tua reflexão aí que tu está trazendo, é isso, né, Fábio? Tu quis trazer para a gente começar esse papo, né? Sem dúvida, Marquito. Eu acho que vale lembrar também, por exemplo, nesse momento que a gente vive hoje de pandemia, né? Eu queria perguntar para ti, Fábio, uma questão aqui, que é hoje, quais são os instrumentos de organização que nós temos nas cidades, né, na área urbana, para se aproximar desses movimentos de luta por terra e por reforma agrária? Olha, infelizmente, talvez, Marquito, ainda esteja bastante setorizado, não bastante, mas mais do que precisamos, essa discussão sobre reforma agrária e reforma urbana, né? Ainda cabe muito aos movimentos sociais do campo. Acho que está dando um delay aqui, né? Está me ouvindo? Tá conseguindo acompanhar, Marquito? Acho que deu. Tô ouvindo, tá um delay, mas eu tô ouvindo, pode tocar. Tá perfeito, então, Marquito. Acho que assim, a discussão de reforma agrária ainda está muito focada tô conseguindo, no meio rural, ao mesmo tempo que a discussão de reforma urbana ainda está muito centrada nas cidades. Para além de quais mecanismos nós temos para se aproximar, eu pode acho tocar, Fábio, pode ir. Que essas duas orientações políticas de reforma agrária e reforma urbana comecem a convergir mais na sua articulação, tendo em vista que a luta é uma só, é uma luta por território. Independente se nós buscamos a luta por terra para trabalhar e viver dela, e as lutas nas cidades se restringem mais a uma luta por território no sentido de moradia, a luta é a mesma, né? A reforma agrária contribui para a reforma urbana e vice-versa. O que eu acho que a gente tem que fazer é botar mais, né, na palavra de ordem do dia a necessidade de discutir território no país, né? Território é a palavra-chave para a gente avançar nas lutas pela redução da desigualdade no Brasil. Eu acho que vale pontuar, Marquito, de maneira bem precisa,
a realidade que a gente vem tendo hoje em relação à pandemia, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu acho que dá para tocar nesse assunto rapidamente. Quando você fala que a distribuição de alimentos está restrita a grandes empresas, o que a gente tem hoje é exatamente isso no Brasil, né? As grandes empresas de alimentos estão concentrando produtos industrializados nas suas redes de mercados, produtos ultraprocessados, enquanto a gente está tendo grande dificuldade de logística para dar conta dos nossos produtos que são oriundos da agricultura familiar, produtos in natura, legumes, verduras, hortaliças em geral. Isso faz com que o quê? Com que a maioria das pessoas tenha agravado sua situação de saúde, porque esses alimentos ultraprocessados contribuem para a diabetes, para a hipertensão, doenças que também se enquadram no grupo de risco. Então, o que a gente vem tendo também via governo federal ou estadual é um descaso com a própria alimentação saudável da população nesse momento de pandemia. Então, discutir reforma agrária também é discutir isso, é discutir quem está produzindo o nosso alimento, qual a qualidade deste nosso alimento, da onde que ele está vindo e quem está sendo favorecido por ele. Né? A agroecologia e a reforma agrária têm a capacidade de garantir o abastecimento, a distribuição de terra e a igualdade social no quesito da produção agrícola. O delay está grande. Eu acho que o Marquito saiu, mas já vai voltar. O pessoal que está acompanhando aí, continua me ouvindo? Acho que eu caí e voltei agora. Tô aqui? Reparamos. Minha internet está muito instável aqui, Fábio. Não sei o que está acontecendo hoje. Mas eu parei quando tu estava falando dos sistemas agroalimentares e o quanto que coloca instável, e depois foi falando que alimentos estão disponíveis hoje nas grandes redes, que alimentos estamos nos alimentando, né? E colocou isso numa perspectiva da pandemia e na perspectiva também numa visão mais integral, assim, de saúde, território, sociedade, né? Eu acho que eu parei aí, não sei se era aí que tu estavas falando quando eu caí. Era exatamente isso. Acho que conseguiu pegar toda a linha de raciocínio, sim, Marquinhos. Uhum. Se quiser dar continuidade. Eu acho que, Marquito, aproveitar que você está me dando essa brecha para trazer também alguns elementos. Na página do nosso assentamento, né, do Facebook, Assentamento Comum da Marília de Souza, a gente recentemente divulgou uma nota também a respeito... Quer dar continuidade nessa linha, Fábio? Fica à vontade. A gente também divulgou uma nota a respeito também de como que a gente vem compreendendo essa realidade da pandemia e os seus efeitos catastróficos, principalmente para o conjunto da classe trabalhadora, né? E a gente mantém o nosso compromisso nessa luta, seja por território, seja pela produção de alimentos saudáveis, combatendo tanto o coronavírus quanto a maior pandemia mundial que assola a humanidade há muitos e muitos anos, que é a pandemia da fome, né? A gente tem muitas pessoas morrendo de fome atualmente e pouco se fala a respeito. Há pouco tempo o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Estamos vivendo uma realidade extremamente complicada para o conjunto da população brasileira. Isso fala nas famílias mais vulneráveis, a classe mais trabalhadora, né?
e é uma realidade que a gente vem tendo. Se a gente levar esse panorama para o meio rural, a gente consegue compreender um pouquinho das problemáticas que o agricultor familiar está passando hoje, né? A gente tem, por exemplo, um desmonte de diversos programas voltados para a agricultura familiar. Isso é esclarecido desde do impeachment da presidente Dilma, com a ascensão do vice-presidente Temer. A gente vem tendo um desmonte completo das políticas públicas para a agricultura familiar. A exemplo disso, o PNAE, o PAA, com seus cortes de orçamento e, enfim, restrições. Agora foi aprovado não, né? Está sendo colocado pelo Congresso, pelo presidente, não me recordo, destinar 500 milhões de reais para o PAA, né, para contribuir nessa aquisição de alimentos e fortalecer a agricultura familiar, que é o setor mais vulnerável da produção agrícola no Brasil. Esse é um valor extremamente ínfimo devido à realidade da agricultura familiar, né? Diversas organizações já vêm apontando que esse valor deveria subir mínimo para o dobro, né, em torno de 1 bilhão de reais é necessário para voltar para essas políticas públicas. Para você ter uma ideia, Marquito, a gente tem hoje no orçamento, eu tenho anotado aqui, a previsão orçamentária do PAA para 2020 é de 186 milhões de reais, um valor extremamente ínfimo. Desses 186, 66 milhões de reais ainda estão contingenciados. Ou seja, o descaso é completo em relação à agricultura familiar, seja para garantir a aquisição dos seus produtos, a melhoria da sua logística, um processo mais qualificado de estocagem dos alimentos, enfim, as parcerias que poderiam estar havendo para favorecer a agricultura familiar não estão ocorrendo, ou as que estão ocorrendo estão sendo ínfimas e extremamente improdutivas e ineficientes. E isso gera uma consequência trágica do ponto de vista do desencadeamento disso, né, do não investimento na agricultura familiar e, quiçá, falar em reforma agrária nesse momento, né? A gente está falando aqui do que está previsto no Plano Safra para a agricultura familiar, né? Então, esse lapso e esse buraco que já vem sendo, no decorrer dos últimos 4, 5 anos, ele nos coloca num lugar muito trágico para o que se espera daqui a 3, 4, 5 anos, né? Então, nessa perspectiva, como é que vocês da Comuna Amarildo estão trabalhando e conseguindo produzir sem políticas públicas voltadas tanto para a reforma agrária e para a agricultura familiar, né? Olha, Marquito, é um prazer responder essa pergunta, na verdade, porque eu acho que esse é o elemento que a gente mais gostaria de propagar a nível de poder popular e reforma agrária. A nossa estratégia de escoar os nossos alimentos agroecológicos, dialogando diretamente com o consumidor final, não foi a nossa primeira opção, mas foi uma questão de necessidade, né? Tendo em vista a ausência de políticas públicas, por exemplo, que garantisse que o assentamento comum Amarildo destinasse sua produção para programas como o PAA ou como o PNAES, devido à ausência desses programas voltados para o nosso assentamento até o momento atual, a gente precisou traçar uma estratégia de autonomia, de geração de renda. Então, nesse sentido, a gente criou o que a gente chama de células de consumo consciente, né, ou consumo responsável, como melhor queiram chamar, que é aproximar o produtor do consumidor final, fazendo com que o consumidor final compreenda a lógica da produção de alimentos, a sua sazonalidade, a importância de quem está sendo remunerado por essa aquisição, ao passo que nossos alimentos também têm um valor muito menor do que é encontrado hoje nos mercados de orgânicos, deixando claro também não só o nosso compromisso social, como a capacidade de produzir alimentos num valor mais baixo, que consiga ser mais acessível para o conjunto dos trabalhadores. Então, essa é uma realidade que a gente conseguiu desenhar a partir da necessidade, né? E, felizmente, graças a isso, hoje a gente não está passando por muitas das dificuldades que a agricultura familiar, em geral, vem passando no Brasil.
Quem destinava toda a sua produção, por exemplo, para alimentação escolar de creches e escolas públicas municipais, hoje está com a sua produção trancada, porque as escolas estão fechadas, as refeições não estão sendo distribuídas e esses produtos não estão sendo escoados. Então, muitos agricultores estão ficando com as suas lavouras carregadas de alimentos, produtos orgânicos também, alimentos orgânicos, e o PA tem a preferência de comprar de produtores orgânicos, estão ficando parados nas suas produções. A gente está tendo aí, por questões de logística e dificuldades de escoamento, o tomate já caiu em 40% no seu valor. Então, a gente também está vendo aí até os agricultores que estão conseguindo escoar a sua produção sendo remunerados por um valor muito mais baixo do que deveria, do que costumeiramente são remunerados, e isso vem causando diversos problemas para a agricultura familiar. Por isso que esse recurso de 500 milhões para o PAA completamente insuficiente para sanar as realidades que a gente tem hoje. Eu vou pedir para tu, Marquito, para eu aproveitar e trazer aqui alguns dados que eu acho muito importante, que eu estava encontrando hoje. Os impactos que a pandemia está trazendo hoje para o setor agrícola brasileiro é muito grande. Por exemplo, no ramo dos lácteos, né, no ramo da indústria de leite, por exemplo, as grandes empresas conseguiram direcionar a sua produção para leites UHT e leite em pó, né? Produtos que têm um alto tempo de prateleira e podem se manter conservados por muito tempo. Já pequenos produtores de leite não estão nem conseguindo receber os caminhões de leite nas suas propriedades, por serem avaliados como pouca quantidade de leite a ser recolhido, a demanda está menor, então não vamos recolher leite em determinadas propriedades. Tem muito produtor de leite já jogando mais de 50% do seu leite fora. Vale lembrar que Santa Catarina é se não a primeira, a segunda principal bacia leiteira do Brasil. No ramo de flores e ornamentais, que é um setor também que emprega mais de 1 milhão de pessoas, também já foi fortemente prejudicado por essa questão da pandemia. O setor de frutas e hortaliças também, que deveria ser a base de uma boa alimentação, também com o fechamento das escolas, dos bares, das feiras livres, também vem sofrendo uma forte redução. Como eu disse, o próprio tomate teve 40% já de desvalorização no seu produto devido à não garantia de escoar, então está sobrando muito produto na roça, enquanto que tem muita gente passando fome na outra ponta da cadeia. Então, essa é a grande contribuição que o governo, neste aspecto, poderia dar no momento, é garantir que os produtos que não estão sendo escoados por bares e restaurantes fechados, escolas fechadas, consigam chegar através de políticas públicas para as famílias que têm mais necessidade. Não à toa a gente vê a MST doando toneladas de alimentos, a gente vê brigadas de solidariedade sendo formada por todos os municípios do Brasil, né? Isso deixa aí também um pouquinho de esperança para nós de que a solidariedade ainda é a mãe dos povos, né? A gente ainda consegue se abraçar mesmo nesse momento de dificuldade de isolamento, mas o governo poderia sim contribuir muito. A nível de importação internacional, Marquito, só para fechar esse panorama agrícola, a gente já teve uma forte redução de importação na parte de frutas pela França. A França é um grande importador de frutas in natura do Brasil. A Grécia também, pelo fechamento dos seus comércios, restaurantes e bares, também está tendo uma redução na importação do nosso café. A Grécia é um país que importa mais café do Brasil. No caso da China, a gente também está tendo uma redução na importação de alguns alimentos, principalmente de carnes, tendo em vista a ampliação do comércio bilateral entre Estados Unidos e China. Então, está sendo favorecido por acordo internacional as relações intercambiais entre Estados Unidos e China, e o Brasil está sendo deixado em segundo plano, como sempre costuma ser deixado. A Arábia Saudita, que tem uma grande importação das nossas carnes, principalmente de aves, também já sinalizou uma redução no seu consumo, porque são alimentos que também são destinados principalmente para restaurantes,
e não para os mercados. Israel, que é um grande consumidor nosso de carne bovina, também já está visualizando um grande impacto na redução das suas importações para os próximos meses. E o Reino Unido também, que consome muito café e carne do Brasil, 70% de todo este consumo no Reino Unido vai para bares e restaurantes, também está colocado em xeque também o risco dessa redução de importação. Então, a realidade que a gente vive hoje, independente dos países, esses fechamentos de fronteira, essas quarentenas, têm prejudicado em grande parcela os agricultores familiares brasileiros, porque vale lembrar que quem produz esse café, quem produz diversos alimentos de frutas e in naturas que são exportados é a agricultura familiar. Legal. Não, é importante tu trazer esse panorama também macro, da macroeconomia, da geopolítica, né, da geoeconomia internacional e a dependência também que o país tem do ponto de vista de exportação de alimentos, e é isso, o país se colocou nesse lugar de ser um celeiro da produção de alimentos dentro de uma matriz produtiva de concentração de terras, do latifúndio e ligado ao agronegócio. Porém, vai ter um impacto muito gigantesco e, de fato, se tivéssemos num ambiente político de condições, a gente estaria refazendo a matriz produtiva e estrutural do ponto de vista da produção de alimentos no país diante dessa pandemia, dessa mudança na geopolítica e geoeconomia do mundo que vai ser como consequência desse momento, né? E tu também trouxe um pouco dos elementos do quanto que está impactando nossos agricultores do entorno de Florianópolis, mas também de todo o estado, do ponto de vista já localmente, né? E há um ano atrás, mais ou menos, a Bea me alertou aqui pelo WhatsApp, falando que há um ano atrás nós estávamos lá na comuna comemorando, né, a questão da ocupação e do assentamento, né? Ela estava relembrando a luta do qual teve um ato ali na comuna há praticamente um ano atrás, né? E eu queria que tu falasse um pouco dessa luta até chegar nesse assentamento e que tu falasse também um pouco de quais são as políticas públicas que vocês acessaram e quais que hoje estão fazendo falta do ponto de vista de investimento, de fomento, né, e até de aquisição de equipamentos e assim por diante. Então, queria que tu pudesse fazer esse panorama da histórico da luta, do assentamento e da importância de políticas públicas que deram algumas condições, né? Olha, Marquito, para quem não conhece, né, um pouquinho, bem brevemente, porque a nossa luta, ela se estende bastante, né, e está longe de terminar. Mas, para quem não conhece um pouquinho da nossa luta, nós tivemos o desafio de organizar os trabalhadores da cidade na luta por reforma agrária. Essa é uma demanda que a gente defende ser atual e por isso que a gente usou essa estratégia de tentar organizar os trabalhadores da cidade, porque a gente compreende que sim, tem muita gente na cidade querendo produzir alimentos, tem muita gente na cidade querendo sair das costas do seu patrão, né, e ter o seu próprio negócio no sentido da produção agrícola, da autonomia de decisão profissional. Isso é muito importante. Lembrando que essa autonomia ela vem muito mais no campo da agroecologia, porque um produtor agrícola convencional acaba estando fadado a decisões de grandes empresas e produtoras de insumos. Mas isso é outro elemento. Então, tivemos esse grande desafio em 2013, em dezembro de 2013, de realizar uma ocupação em Florianópolis, na SC 401, no seio da burguesia florianopolitana, que organizou num latifúndio de 900 hectares, um latifúndio na ilha de Florianópolis, de 900 hectares, uma terra parada, uma terra roubada, na qual a gente conseguiu comprovar, junto com o poder público, a grilagem daquelas terras, né? Ou seja, a pessoa que reivindicava o direito daquelas terras não conseguiu comprovar a titulação de suas terras. Dos 900 hectares foi mostrado um documento com 9,5 hectares de posse legal desta pessoa que reivindicava a terra.
Então, a ocupação de terra, ela não se dá em qualquer canto, né? Não é como muitos costumam falar, que ele começa ocupando aqui, vão ocupar a casa de vocês amanhã, então não podemos deixar que eles venham para cá. Isso aconteceu muito em Águas Mornas, quando a gente foi para lá. Teve um que a gente chamou de tratoraço, organizado pelo prefeito da época, em 2014, que não queria deixar que a gente se assentasse ali, mesmo a terra sendo do governo federal, do INCRA, usando esse discurso de que ocuparíamos as terras dos vizinhos futuramente. E não, o movimento social do campo, que luta por reforma agrária, ocupa terras griladas, ocupa latifúndios e ocupa terras que não cumprem a sua função social. Então, aqueles produtores que não se enquadram nessas categorias podem ficar tranquilos que jamais serão alvo de algum movimento social do campo. Mas, de qualquer forma, tivemos esse desafio, fomos desapropriados em abril de 2014, ficamos em terras indígenas, numa parceria com a tribo da companheira Querexu, né, que já esteve fazendo uma live aí com você também. Depois ficamos ocupados no INCRA durante toda a Copa do Mundo de 2014, reivindicando a apresentação de uma terra para produção de alimentos. E, enfim, em julho de 2014, conseguimos acessar essa terra em Águas Mornas, legitimamente entregue a nós, via INCRA, via governo federal, já titulada como assentamento da reforma agrária em 2016. Então, hoje não somos mais um acampamento, somos um assentamento regularizado. Quais políticas públicas a Comuna Marildo conseguiu acessar até hoje, Marquito? Deixa eu contar nos dedos para você. Nenhuma, tá? Ao passo que o assentamento foi regularizado, as famílias não foram regularizadas. Então, até hoje, as famílias não acessaram nenhum recurso, nenhuma política pública do governo federal. Nenhuma cesta básica, nenhum auxílio emergencial por conta da situação precária que existia ali no início. Ficamos 3 anos sem luz, e a gente entende isso como uma estratégia, um mecanismo do governo federal para fazer com que a gente desista na marra, porque 3 anos sem luz em Águas Mornas, no inverno de geada, é difícil aguentar. Então, aguentamos. Mas, infelizmente, a reforma agrária está parada no Brasil, já não é de hoje. Então, não conseguimos acessar nenhuma política pública. O que, por muitos anos, foi um problema para nós, não ter acesso a essas políticas públicas, hoje nos traz um outro cenário, que é não ter a dependência das políticas públicas. Então, o que lá atrás estava sendo muito ruim para nós e prejudicial, hoje a não dependência dessas políticas públicas faz com que a gente tenha relativa autonomia no nosso escoamento e não esteja passando os apuros que a maioria da agricultura familiar está passando hoje no Brasil. Sim, e como é que vocês estão dialogando com as outras políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, como o PRONAF, como tentativa de um diálogo com as instituições oficiais de extensão e pesquisa, né? Conta para nós um pouco de como que está sendo esse diálogo e essa tentativa também de tentar encontrar esses outros acessos, né? Só para grande parte das pessoas que estão nos acompanhando às vezes não conhecem dessa linguagem das políticas públicas para a agricultura familiar, então a gente vai situando também quem está acompanhando aqui nossa discussão. Olha, Marquito, acho que dá para trazer um panorama de antes da pandemia, né? Porque agora, com a quarentena, todo mundo está mais afastado, né? De maneira extremamente correta, é isso que tem que ser feito mesmo. Mas ali antes da quarentena, a gente sempre teve um diálogo, ainda mantém esse diálogo, né? Mas sempre teve uma interação muito boa, principalmente com a Universidade Federal de Santa Catarina, com algumas instituições não governamentais, como, por exemplo, o CEPAGRO, né, Centro de Estudo e Práticas de Agricultura Urbana. Então, diversos organismos contribuíram e seguem contribuindo com o assentamento. Mais uma vez, vale bater na tecla da importância de uma universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, porque foi graças à parceria de departamentos, professores, pesquisadores,
mestrandos e doutorandos, muitos trabalhos de conclusão de cursos de graduandos voltados para o nosso assentamento, enriqueceram a nossa capacidade de atuação e de articulação. Muitos dos sindicatos também que nos ajudaram e até hoje nos ajudam, os sindicatos também foram responsáveis por contribuir muito com a gente no início do nosso projeto de cestas de alimentos, nos quais os sindicatos se comprometeram em estar comprando o número mínimo de cestas inicialmente, o que contribuiu muito para nós. Hoje, alguns sindicatos são pontos de recebimento coletivo das nossas cestas, então as parcerias elas se estendem, né? E esperamos que após o fim dessa quarentena, o retorno à normalidade, assim se mantenha. Mas a nível de políticas públicas, a gente não tem a possibilidade de acessar pela ausência do DAP, né? DAP é um documento que toda família agricultora tem, que é a sua declaração de aptidão de agricultor, né? Então, essa declaração ela é dada a partir da emissão da nota do produtor rural, de notas fiscais de produtores agrícolas. E nós não temos, né, até o momento não tínhamos como reivindicar esses documentos por conta da nossa situação no assentamento. Hoje já estamos com um bloco de produtor, né, iniciando o processo de emissão de notas para que a gente consiga acelerar a aquisição desse DAP via EPAGRE, tendo em vista que o INCRA, que poderia fazê-lo com simples canetaço, não tem interesse algum em realizar a titulação dessas famílias no assentamento. Então, estamos buscando outras vias, né, via município, via EPAGRE, via órgãos de pesquisa, para agilizar esse processo de documentação. Mas vale pontuar que, claramente, Marquito, quando a gente tiver acesso às políticas públicas para a agricultura familiar, nós vamos acessá-las, sim. A gente tem olhos voltados demais para os créditos voltados ao Pronaf, tendo em vista que o potencial do nosso assentamento hoje está limitado numa questão de investimento. Então, a partir do momento que temos acesso ao crédito, a gente consegue ampliar não só a nossa produção, mas o nosso conhecimento para os demais assentamentos, agricultores urbanos, do modelo de agricultura que a gente faz naquele assentamento. A capacidade de alta produtividade em pequeno espaço, de consórcio, de plantar solo, de plantar água, é isso que a gente faz ali com a agroecologia. A gente precisa, sim, de crédito para estar levando isso para cada vez mais pessoas, né? Então, temos interesse em acessar, sim, não temos a dependência hoje, graças à nossa luta, mas esperamos que esse cenário mude para que a gente possa ter acesso, qualificar a nossa produção ainda mais e acessar mais recursos para levar para o máximo possível de pessoas o que é uma produção agroecológica, que respeita não só o ambiental, mas principalmente o social. Então, é sustentável, socialmente justo e economicamente viável, com certeza. Sensacional, Fábio. Sensacional a tua colocação da importância das políticas públicas, da tentativa de acesso a crédito, porque imagina, as grandes indústrias, né, nesse debate que a gente vem fazendo, né, imagina a indústria do agrotóxico não pagar imposto, não pagar ICMS, não pagar IPI, não pagar taxa de envio das riquezas e dos lucros aqui extraídos para os outros países, não pagar taxa de importação, né? Então, e a agricultura familiar e a reforma agrária tem uma dificuldade enorme de acessar créditos ou subsídios, né? Não temos uma política de subsídio para a agricultura, porque o que tu falou agora é isso. Tu contou toda uma história para nós, mostrando da importância da luta por território, luta por terra, de falar daqueles grileiros, daqueles que não têm a história com a terra, e mais do que isso, de mostrar que quando ocupa, quando tem um assentamento, quando lhe é dado e transferido aquilo que é de direito, o trabalho maravilhoso que é isso, que é de garantir justiça social, mas também garantir ecologia, em produzir solo,
implantar água, implantar floresta, biodiversidade, né? Então, olha, esse é o cenário, é isso, e na verdade, se a gente está falando de uma crise, a gente só tem uma saída da crise, que é nessa perspectiva que tu está apontando, sabe, dessa visão mais sistêmica da justiça social com a ecologia, né? Então, tenho certeza que o assentamento hoje é uma grande referência para todos nós, né? E a certeza ainda mais do que isso, de que a gente precisa ter políticas públicas que garantam as condições para que a gente avance nesse modelo de agricultura com justiça social, né? Queria que tu falasse um pouco aí para a gente está chegando aí nos 50 minutos, né, passamos dos 50 minutos, então queria que tu falasse um pouco de como que as famílias estão vivendo lá agora, nesse período de pandemia, desse isolamento social, da quarentena, né, como é que está sendo essa prática das famílias lá, e como é que está a questão da produção, do escoamento da produção, tu já falou um pouco rapidamente, né, da importância dessas relações, e também se o pessoal quiser conhecer, visitar, a partir do momento que acabar um pouco esse isolamento social, né, por conta do Covid, como é que a gente pode estar transferindo essas informações para o pessoal aí que está acompanhando? Olha, Marquito, vamos lá, né? Nós temos hoje no Brasil mais de 4.500 mortes devido ao coronavírus. Nós temos mais mortes do que a China. Então, o assunto é delicado, é importante. Falar um pouquinho primeiro desses decretos estaduais. A gente vive uma expressão paradoxal por parte do governador Moisés, né? Ao mesmo tempo que é declarada uma calamidade pública, principalmente pela ausência de leitos de UTI, a gente tem uma completa flexibilização, né, do isolamento social por completa pressão dos empresários, né? Então, é muito interessante os empresários reivindicarem a reabertura de suas lojas, ao passo que vão e voltam de motorista nos seus carros em ar-condicionado, totalmente isolados, enquanto a classe trabalhadora tem que se apertar dentro do ônibus, tem que correr o risco de estar sendo contaminado a todo momento por conta de uma pressão de grandes empresários. Então, tem que ficar claro que aumentar o número de mortes para salvar a economia tem nome e chama genocídio. Então, não é à toa que hoje as frases que a gente tem mais propagado é a vida acima do lucro. Essa é uma realidade, né? Então, nós, por exemplo, do assentamento Comuna Marildo de Souza, realizamos feiras toda semana em Florianópolis, né? Todas as quartas-feiras. Mesmo por decreto ser uma atividade liberada, por se tratar de um serviço essencial, que é a comercialização de alimentos, a gente optou por cancelar as atividades de feira por parte do assentamento até o término da quarentena. Por que isso? Porque nós temos que dar o exemplo da importância da quarentena e do isolamento social nesse momento. 2, porque nós temos grupos de risco dentro do nosso assentamento, como crianças, como hipertensos, como idosos, né? E também não queremos expor o conjunto da população que sempre frequenta as nossas feiras, que graças aí à nossa luta e nossa rede de apoio, são muitas pessoas que frequentam. Então, mesmo estando liberado por decreto, a gente optou por tomar essa decisão política e sensata de não manter as nossas feiras neste período. Então, é uma compreensão fundamental para a gente entender que não se trata apenas de um decreto ou não que vai ditar o que é essencial, o que não é, né? Cabe também à população o seu bom senso de evitar ao máximo possível aglomerações e saídas desnecessárias. Eu sou o único do assentamento hoje que vem saindo e voltando do assentamento por conta das entregas, né? Então, eu saio toda segunda-feira à noite, a gente faz as entregas na segunda-feira, começa a entregar segunda noite e termina a entregar terça de manhã, né? No momento aqui eu estou na casa do meu irmão, no bairro da Trindade, na UFSC, aqui na ilha de Florianópolis, que tem sido a nossa base de apoio nesse momento de quarentena, onde eu venho toda segunda-feira à noite, após as entregas da noite, passo a noite aqui e aí retorno para o assentamento depois das entregas na terça-feira de manhã.
Então, nossas entregas, elas se mantêm da mesma forma. Alguns pontos estão fechados de recebimento coletivo e a gente tem traçado alguns outros mecanismos. Por exemplo, tem um sindicato no centro, que é um sindicato que recebe as nossas cestas como ponto de recebimento coletivo, que está fechado. A gente está ficando parado neste sindicato com o carro por um período específico de horas. A gente conversa com o pessoal nos grupos de WhatsApp que a gente tem de cada célula que a gente trabalha e com isso a gente consegue garantir ainda todo o nosso escoamento. Felizmente, não temos produtos sobrando, muito pelo contrário, com essa grande demanda agora, a gente tem uma lista de espera para junho e julho. Então, tem muita gente, de fato, requisitando o consumo das nossas cestas. Até estava vendo algumas políticas muito interessantes de vaquinhas online e compra de alimentos por parte da agricultura familiar, que já vieram oferecer para nós também, mas por nós não termos alimentos sobrando, a gente tem orientado outras pessoas, principalmente da rede Ecovida, que a gente faz parte de certificação participativa, para estar conseguindo garantir o escoamento dos camaradas que não trabalham direto com o consumidor final como nós, né? Mas as nossas entregas seguem normalmente, nunca tivemos tanta demanda como a gente vem tendo hoje, e a gente espera estar conseguindo aumentar a nossa produção. Acho que em relação a essa questão de como está o nosso sistema de produção e entrega, é mais ou menos isso, Marquito. A gente segue firme no nosso compromisso de produção de alimentos saudáveis e estamos tentando atingir o máximo possível de pessoas. Eu não posso deixar de comentar, Marquito, que eu vi aqui na live dos comentários, muitas pessoas colocando sobre o quanto os orgânicos são caros, né? Infelizmente, o orgânico ainda é um alimento de elite. Não dá para terminar essa live sem dizer que a nossa luta, elas são duas e devem correr paralelamente, juntas, né? Que uma é a garantia da produção de alimentos limpos, saudáveis e num valor justo, ou seja, o orgânico não precisa ser o valor que é, de fato, mas, ao mesmo tempo, mesmo um orgânico mais barato não é acessível para os trabalhadores. A gente precisa ter um aumento do poder aquisitivo do conjunto da classe trabalhadora. A partir do momento que a gente vê um órgão como o DIEESE, né, que faz o estudo estatístico, econômico e financeiro do país, sem vínculo governamental, ou seja, consegue dar uma opinião mais precisa da realidade, orienta que um salário mínimo de um trabalhador deveria ser, no Brasil, em torno de R$ 4.100, salário mínimo quer dizer garantir os recursos mínimos, as necessidades básicas, deveria ser R$ 4.100. Essa é uma luta que a gente tem que fazer também. É a luta por reforma agrária, é a luta por reforma trabalhista, que favoreça a classe trabalhadora, é a valorização do salário mínimo. E a gente não pode deixar de falar, nesse momento de pandemia, Marquito, sobre a taxação das grandes fortunas, né? É um momento extremamente interessante para a gente debater a taxação das grandes fortunas, tendo em vista a capacidade que ela pode gerar de recursos para o conjunto da população. A gente tem já um sistema tributário no Brasil que ele é regressivo, ou seja, o pobre paga mais que o rico proporcionalmente. Então, uma reforma tributária também é urgente, principalmente para esse momento nosso de pandemia. Exatamente. E queria acompanhar a tua fala final e adicionar alguns outros elementos. O próprio ex-professor nosso, o Pedrotti, comentou aqui, falando que uma máscara, se for importada, tem uma taxação enorme de impostos. E um agrotóxico não tem nada de taxação de impostos, né? Então, também essa justiça tributária, ela precisa acontecer, que ela é um pouco desse resultado. A gente vê indústria, a gente vê setores econômicos, como, por exemplo, a Havan, que historicamente vem sendo não pagando seus impostos e recolhendo aquilo que lhe é necessário, né, e obrigatório. Então vem sonegando há muito tempo, e a gente vê o conjunto da classe trabalhadora pagando para aqueles que acumulam aquele trabalho, aquele esforço todo de trabalho e sendo pessimamente remunerados, né? Então a gente tem que considerar essa injustiça que a gente está vivendo aqui nesse país, né? Porque isso é estrutural, né? Isso é estrutural, né? Fábio, e acarreta nessa observação das pessoas, né?
O quanto que o produto orgânico, de acordo também qual o equipamento de acesso desse produto ou agroecológico tu escolhes, tu encontra um valor, né? Agora, o que a gente também tem que considerar é esses outros valores, o quanto que a classe trabalhadora não tem poder de compra ou de garantia de direitos a partir do seu salário mínimo, o quanto que nós temos de injustiça tributária e injustiça fiscal nesse país, né? O quanto que deveríamos ter, sim, discutindo na perspectiva de uma renda básica, uma renda mínima para a população, à luz da taxação das grandes fortunas, né? Então tem aí um conjunto de elementos a serem resolvidos que eles são também consequências e resultados desse momento de crise profunda que a gente vive. E que se a gente não pensa nessas outras saídas, até mesmo de uma visão mais sistêmica e integral da questão da relação da relação da saúde, meio ambiente e sociedade, a gente não consegue encontrar alternativas para essas soluções, né? A gente está aí chegando a 1 hora da nossa conversa, Fábio, e queria muito que tu pudesse fazer tuas considerações finais, e o tempo tá aberto para tu colocar as questões, e a gente vai caminhando aí para a finalização, tá bom? Tá perfeito, Marquito. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez por esse convite, né? Por proporcionar esse espaço. Mais uma vez, enquanto assentamento comum na Marina de Souza, a gente coloca a importância que é discutir reforma agrária, produção de alimentos saudáveis e igualdade social, né? Antes de trazer aqui uma fala de encerramento, digamos assim, eu gostaria de trazer alguns elementos que foram colocados aqui também pelos comentários, que são muito importantes, né? Um comentário colocado pela Bárbara Ventura, né, a respeito de o quanto a reforma agrária está parada e qual é a problemática disso, né? A gente tem hoje o INCRA e o governo federal utilizando do argumento de que a reforma agrária está parada porque a gente estamos com um problema no que eles chamam de cifra, né, que é um sistema eletrônico que faz o cadastramento e homologação das famílias que são assentadas. Então, veja bem, Marquito, o grau de incompetência, ao meu ver, proposital, a que se coloca o governo federal brasileiro. A gente tem o bloqueio e o congelamento de uma política pública extremamente fundamental para resolver um problema estrutural na nossa sociedade, com base num argumento de que o sistema eletrônico não está funcionando. Então, é um sistema eletrônico que surgiu há pouquíssimos anos. A reforma agrária sempre foi feita de outras maneiras, né, a nível de documentação. Então, se hoje o sistema eletrônico não está sendo capaz de dar conta desse processo de homologação, que se reivindique as antigas ferramentas ou crie-se novas para garantir esse processo de homologação, tendo em vista a importância que é. Mas a gente sabe que não é de hoje, não é interessante para o Brasil fazer reforma agrária, né? A gente tem mania eu digo a população em geral, de comparar ações brasileiras com ações de países em alto grau de desenvolvimento econômico e IDH, né? Eu acho que a gente tem que começar a pegar os bons exemplos também, né? Por exemplo, a Espanha, que está estatizando seus hospitais, porque hospitais privados não queriam receber leitos do serviço público. A gente tem a realização da reforma agrária em todos os países, praticamente, do continente europeu, asiático, próprios Estados Unidos, Canadá, México, né? A reforma agrária é inerente ao processo de desenvolvimento econômico de um país. Isso é fato. Então, a gente tem aí países como Suíça, Dinamarca, estatizando seus sistemas de abastecimento de água, de geração de energia, né? A gente tem a China com alta participação no setor de produção de tecnologias ou de mineração, não importa o que seja, o governo chinês tem participação, né, para destinar essa geração de renda para o conjunto da população. Então, são muitas medidas que outros países fazem que o Brasil tem que começar a tomar como exemplo, né, a iniciar pela necessidade da reforma agrária. Então, como a Bárbara muito bem colocou, é um sistema eletrônico que, se não está funcionando, busque-se outras ferramentas. O governo federal utilizar deste argumento para inviabilizar a reforma agrária num país como o Brasil não é só vergonhoso,
como é um desastre a nível de visibilidade internacional. Os impostos com venenos, Marquito, já tivemos pessoalmente conversas a respeito disso, e sou categórico, é fundamental. Tem que ter taxação de impostos, sim. Só que a gente tem que garantir que essa taxação de impostos, esse aumento no custo produtivo, não recaia sobre o agricultor ou sobre o consumidor final. Porque quando estava sendo discutida essa taxação de impostos, muito estava sendo colocado que seria um recurso que seria remanejado para o produtor. O vendedor de insumos não ia repassar esse valor maior para o agricultor, e o agricultor não poderia aumentar o seu produto na hora de vender o seu alimento. Então, acaba ficando oneroso muito mais para o agricultor. Então, eticamente, está correto a necessidade da taxação, mas economicamente está sendo cobrado do agricultor. Então, junto com a taxação desses impostos, tem que vir acompanhado de políticas que permitam que essa taxação não onere o agricultor ou o consumidor final, e sim as grandes empresas produtoras de insumo que já têm as suas taxas de lucro exorbitantes, né? Então, este elemento também é fundamental. E aí, para finalizar, trazer aqui uma última consideração, Marquito, resgato novamente a importância da luta por reforma agrária e agroecologia, tá? Nós temos aí um boom de agricultura urbana hoje em Florianópolis, que nos permite discutir, independente se é urbano ou se é rural, mas nos permite discutir agricultura, nos permite discutir modelos de produção agrícola. E esse é o cerne da questão. A gente tem que focar na discussão do que é o modelo de produção. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, é interessante ser vegetariano, por uma questão de princípios ou de ética, eu posso ser vegetariano e parar de comer carne. Mas esta carne não vai parar de ser produzida porque eu estou comendo menos carne. Esta carne vai ser vendida para outra pessoa, ela vai ser exportada, ela vai ser jogada no lixo, mas ela não vai deixar de ser produzida no sistema convencional, degradante e predatório como é produzida. Então, nós temos que começar a discutir modelos de produção. Como que se estão produzindo os produtos, os alimentos agrícolas, como que estamos produzindo os nossos alimentos no conjunto de toda a esfera da agropecuária. Porque a partir do momento que a gente vai no modelo de produção, a gente vai na raiz do problema. Tá? E para a gente resolver problemas estruturais da sociedade, a gente não combate as consequências, a gente combate as causas. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes está com uma dor nas costas, ela vai no médico e o médico receita para ela um analgésico muscular. Então, ela combate o sintoma. Só que essa dor nas costas pode estar acontecendo porque essa pessoa está andando muito curvada por conta de uma leve acidez estomacal. Então, a acidez estomacal, que é a causa, está causando, né, uma corcunda na pessoa e faz com que ela tenha dor nas costas. Esse é um exemplo pífio, né, uma analogia, simplesmente para esclarecer a necessidade de combater a causa dos problemas e não as consequências. E aí, por fim, eu encerro dizendo a importância da mobilização popular, Marquito. É fundamental. A gente sabe que as mudanças que o Brasil e o mundo precisa, a nível de redução de desigualdade, de distribuição de renda, né, são coisas que vão surgir a partir da pressão popular. Então, a institucionalidade burguesa, como a gente costuma chamar, a democracia burguesa, só é democrático para eles, para nós nunca funciona, né? Ela não tem a capacidade, ela não foi criada. O Estado democrático de direito, no Brasil ou no mundo, não foi criado para reduzir as desigualdades. O Estado, como é a sua estrutura, foi criado para amenizar o atrito entre aqueles que não trabalham e enriquecem com aqueles que trabalham muito e não conseguem nem pagar as contas. É para isso que serve um Estado na sociedade capitalista, para amenizar a contradição e fazer com que tenha menos atrito
e mais esperança de que a assistência social, as políticas públicas vão resolver os nossos problemas. E elas não vão. Por isso que a gente defende veemente a organização do poder popular. Só os trabalhadores organizados nos seus locais de trabalho, de moradia e de estudo terão a capacidade de reivindicar e se organizar para exigir as mudanças necessárias que o país e o mundo precisam. Então, precisamos lutar por políticas públicas? Sim. Precisamos exigir que a legalidade seja cumprida? Sim. Só que precisamos compreender que, pelo viés institucional político somente, não há possibilidade de mudança e redução da desigualdade. Por isso a gente defende a organização do poder popular, a construção dessa mobilização nos bairros, nos locais de moradia, principalmente, que é onde a gente sente a contradição do dia a dia, tem a capacidade de se solidarizar com as dificuldades do próximo, e com isso a gente se mobiliza e cria a ferramenta para uma futura transformação. Vale pontuar, só para encerrar, que, diferente do Bonner, que no Jornal Nacional pede calma antes do boa noite, a gente não tem que pedir calma, a gente tem que pedir ação. É momento da classe trabalhadora, de acordo com as suas limitações e capacidades de quarentena hoje, criar mecanismos de articulação para que, ao final desta pandemia, a gente consiga se organizar presencialmente e reivindicar as ferramentas de mudança necessárias para o conjunto da população. Então, para fechar, o William Bonner não é calma, tá? É ação, é revolução, é organização popular e muita agroecologia para o nosso sistema agrícola brasileiro. Obrigado, Marquito, obrigado para todo mundo que nos ouviu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Fábio, muito bom. Muito bom poder te ouvir, ter esse tempo também, te agradecer, porque eu sei que tu fez aí um malabarismo com o teu tempo para poder acompanhar e poder estar aí na casa do teu irmão também nesse período de 1h30, 1h15 aí que a gente está conversando. Concordo contigo em grande parte e quase na totalidade de tudo que tu colocas. Acho que é fundamental todas essas lutas. A gente não pode perder algumas dimensões, né? A luta contra os agrotóxicos, ela não pode perder algumas dimensões centrais, né? Do ponto de vista de essa luta não ser transferida para os trabalhadores e para os trabalhadores consumidores, principalmente, né? Aqueles que têm menos condições de acessar os alimentos. Concordo que a luta institucional ela é uma luta inglória, mais do que isso, é uma luta construída para a garantia da manutenção do Estado burguês. Eu tenho total consciência, não faz sentido nenhuma uma luta institucional sem estar ela conjuntamente com uma luta concreta dos territórios, né, e dos movimentos. Então, e nesse momento fica mais evidente ainda, né? Então, acho muito importante a tua chamada para o pessoal se organizar nesse momento e que a gente saia desse período de pandemia mais organizado do que nós estávamos, né? E eu observo isso nos territórios, de que aquelas comunidades que tinham mínimas organizações conseguiram muito rapidamente conseguir criar algumas estruturas de apoio às famílias, né? Então, isso também demonstra, né, cara? Queria te agradecer muito mesmo, camarada, pelo trabalho que tu realiza, por todas as famílias da Comuna Amarildo, todo o coletivo, a forma do debate, das discussões e de decisão. Parabenizar e conta aí com a gente, com o que a gente puder, ou as condições que a gente tem aí para poder estar junto nessa caminhada aí. E agradecer todo mundo que acompanhou. Teve uma galera, Fábio, deu uma galera aí, a galera acompanhou bem. Agradecer todo mundo. E ela fica gravada depois, para passar para a galera. Brigadão aí, cara. Boa luta para nós. Tá? A gente vai dar um fechamento aqui, mas fica aí para a gente dar uma conversada aí da compra aí dos produtos. Valeu. Valeu, Marquito. Um abraço. Valeu, galera.